18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas sem ponto em Manaus. Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começa agora o programa 18 horas em hoje, quarta-feira, 7 de abril de 2021. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Tudo bem, Karine Leão? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo certo, tudo indo. Tranques. Tudo tranques. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, começou agora mais um 18 horas. Karine Leão, as lives que foram um sucesso tremendo aí no ano passado deram uma esfriada nos últimos meses aí, mas parece que o público voltou para os shows online agora no mês de abril, Karine. Abril já começou aí com várias lives, né? Tá começando aí, artistas e empresas se animam e as próximas agendas tem o Luan, tem o Fernando em Sorocaba, Raça Negra, Wesley Safadão e também festival como Alceu Valença e o grande Lenine. A agenda tá recheada, né? O último fim de semana, Carlão, de 3 a 5 de abril, foi o período do maior número de buscas de lives no Google, no Brasil, em 2021 até agora, tá? E um desses sucessos foi a live do Gustavo Lima e o do Leonardo. No show, eles beberam cachaça, pediram doações, fizeram piadas e cantaram sucessos sertanejos. A live durou mais de 5 horas, num cenário cercado de marcas e produtos, e teve 8 milhões de visualizações nos 2 primeiros dias. É bastante, hein, Karine? Muito atrás aí dos números alcançados pelas lives no ano passado, Karine. Pra gente ter uma ideia aí, só uma das lives de Marília Mendonça foi vista aí mais de 54 milhões de vezes. É muitas vezes pra uma live só, né? É muito público, né? Pra conseguir num show só, né? É muita coisa, cara. Qual é a sua? Qual que você vai ver aí? Você vê lá que tem esse... Pra mim aqui não, tem mas o Alceu Valença, o Alceu e o Lenine. Esse aí eu vou agendar pra assistir com certeza. Eu estou nessa, Alceu e Lenine. 18 horas. Muito bem, Karine, agora são 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa. Estamos começando mais uma edição do 18 horas desta quarta-feira. As principais notícias do dia, hein? Você vai conferir aqui no melhor Mix do Brasil até às 7 da noite. 18 horas. E no programa de hoje vamos mostrar os detalhes do leilão que vendeu o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus para um grupo francês. Aí você vai conhecer o projeto Amazônia Legal, um estudo que faz parte do projeto chamado Amazônia 2030. E na entrevista do dia, nós vamos conversar com o deputado estadual Wilker Barreto sobre a possível terceira onda da pandemia aqui no estado do Amazonas. O assunto foi debatido hoje em audiência na Assembleia Legislativa do Estado. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o Amazonas ultrapassou hoje a marca de 600 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas nas pessoas dos grupos prioritários, que inclui profissionais de saúde e segurança, indígenas e pessoas com comorbidades. 550 mil pessoas receberam a primeira dose e 145 mil as 2 doses necessárias que garantem uma imunização satisfatória. E o ritmo da vacinação, principalmente aqui em Manaus, voltou a ser mais intenso com a decisão da Prefeitura de antecipar a vacina para todos os maiores de 18 anos que tenham cardiopatias, diabetes ou obesidade mórbida, com índice de massa corporal igual ou maior que 40. Só nos últimos 4 dias foram vacinadas 20 mil pessoas aqui em Manaus. E hoje o dia foi para vacinar o grupo de 40 a 44 anos com comorbidades. Amanhã, quinta-feira, vão ser vacinados os de 35 a 39 anos. Na sexta-feira é a vez de quem tem de 30 a 34 anos e no sábado os com idade entre 18 e 29 anos. Carlão, mas atenção aí para esse pessoal, tá? Para ser vacinado é necessário apresentar um laudo ou algum documento médico que comprove uma dessas 3 condições de saúde exigidas nesta etapa da campanha, que é diabetes, obesidade ou também problemas cardiopatas, né? Bom, é preciso do original e uma cópia dessa comprovação, além de documentos de identificação com foto e CPF.
18 horas. Pesquisa feita com mais de 67 mil trabalhadores da saúde em Manaus comprova a eficácia da Coronavac contra a variante P1, que é predominante no estado do Amazonas. O resultado derruba a suspeita de que a variante poderia escapar dos anticorpos da vacina contra a Covid-19. E o estudo, realizado em parceria entre pesquisadores do Amazonas e do estado de São Paulo, é o primeiro a avaliar o impacto do imunizante em locais onde há predominância da nova cepa. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes. Vamos conferir. A Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, apresentou 50% de eficácia já após a primeira dose, ou seja, 14 dias depois de tomar a primeira dose, mesmo que a pessoa tenha contato com a nova variante do coronavírus, a P1, ela já está protegida pela metade. Essa pesquisa é muito importante porque no início de março surgiram dados preliminares de que a variante P1, que predomina em Manaus, poderia escapar dos anticorpos produzidos pela vacina. Com isso, o imunizante seria ineficaz contra a chamada cepa brasileira. O estudo, realizado em parceria entre pesquisadores do Amazonas e de São Paulo, com apoio de servidores das secretarias de saúde dos dois estados, é o primeiro que avalia o impacto do imunizante em locais com predominância da P1. Foram analisadas amostras de mais de 67 mil profissionais da saúde de Manaus. Esses trabalhadores foram analisados porque a capital do Amazonas tem predominância da P1 e registrou no início maior vacinação em massa. De acordo com o infectologista Júlio Croda, um dos coordenadores da pesquisa, os servidores da saúde vacinados em janeiro apresentaram anticorpos equivalentes aos dos testes clínicos. A gente constatou, sim, que a Coronavac continua sendo eficaz num nível bastante similar ao que foi descrito nos ensaios clínicos, em torno de 50%. É uma tranquilidade enquanto a gente tiver a P1 como a variante predominante. O Ministério da Saúde, as secretarias estaduais podem continuar administrando a vacina porque ela vai trazer algum impacto do ponto de vista do controle da doença. É importante ressaltar que em Manaus tem muitos profissionais com infecção prévia e por isso que talvez a efetividade da vacina com 2 doses, que a gente vai estar acompanhando ainda isso, pode ser muito maior do que os 50%. A gente pode afirmar que mesmo com uma dose, a vacina continua funcionando na cidade de Manaus. Os dados relativos à efetividade depois de 14 dias da segunda dose ainda estão sendo coletados. Segundo Júlio Croda, o próximo passo é avaliar a eficácia da Coronavac e da vacina de Oxford AstraZeneca em idosos das cidades de Manaus, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e de todo o estado de São Paulo. A gente vai estar monitorando as variantes que são predominantes, né? E no Brasil, atualmente, a P1 vem se tornando predominante. A gente também está fazendo esse estudo no estado de São Paulo, em parceria com o estado de São Paulo. E a gente, no estado de São Paulo, vai poder ver se a Coronavac, a vacina da AstraZeneca e Oxford, também previne internações e óbitos, que a gente não conseguiu ver nesse estudo de Manaus, porque apesar de 67 mil trabalhadores de saúde envolvidos, nós precisamos de mais desfecho. Hoje, a variante brasileira já está se tornando predominante em muitos países da América Latina e, por isso, a importância do resultado encontrado em Manaus, segundo o pesquisador. Os testes feitos pelo Instituto Butantan, antes da nova cepa, revelaram que a Coronavac tem eficácia global de 50,38%, além de eficácia de 78% na prevenção de casos leves e prevenção total a mortes, casos graves e moderados da Covid-19. Estudos divulgados na China também garantem a eficiência da Coronavac na proteção de crianças e adolescentes. Odineia Araújo para o 18 horas. Ou seja, está provado que a vacina é segura sim e o melhor ainda, a melhor notícia, ela é eficaz contra a P1, essa variante daqui do estado do Amazonas. Isso então, era preocupante, né, Karine? A gente estava na dúvida agora. Essa era a grande questão, né? Então, já que está comprovado cientificamente, vamos nos vacinar. Você que tem entre 18 anos até, ou de 18, acima de 18 anos e que tem essas doenças pré-existentes, as comorbidades de diabetes, alguma cardiopatia,
epilepsia ou obesidade mórbida, vai lá, procure um dos postos de saúde para poder se vacinar. Tá na dúvida? Não sabe o que levar, que local de vacinação e o horário? Vai no site imuniza.manaus.am.gov.br. Todas as informações estão lá. 6h10 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Olha, Karime, foi batido aí o martelo. A partir de agora, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes será administrado por empresa francesa pelos próximos 30 anos. E não somente o aeroporto aqui de Manaus, como também os terminais de Tabatinga e Tefé, no interior do estado do Amazonas. Foram arrematados pelo grupo francês Vinci, e o mesmo aí que administra o aeroporto de Paris, o Charles de Gaulle. Exato, Carlão. A empresa arrematou o bloco com 7 aeroportos da região norte do país. Ao todo, 22 aeroportos brasileiros foram concedidos à iniciativa privada pelo governo federal, que arrecadou 3 bilhões e 300 milhões de reais. Quem conta mais detalhes pra gente é a repórter Júlia Gomes. O leilão dos 3 aeroportos do Amazonas e outros 19 terminais brasileiros foi encerrado por volta das 10 horas da manhã, no horário local, após 1 hora de evento. A partir de agora, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passa a ser administrado pela empresa francesa Vinci Airports pelos próximos 30 anos. O grupo francês, que já opera o aeroporto de Salvador, na Bahia, arrematou nesta quarta-feira por 420 milhões de reais o bloco com 7 aeroportos no norte do país, oferecidos em leilão pelo governo federal. Além do aeroporto de Manaus, a empresa Vinci vai administrar também os aeroportos de Tabatinga e Tefé, no interior do Amazonas, além dos terminais de Porto Velho, em Rondônia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, no Acre, e ainda de Boa Vista, em Roraima. Por videoconferência e em português, o presidente da Vinci Airports, Nicolas Notbit, disse que a entrada do grupo na região norte está atrelada a uma estratégia de consolidar a atuação do grupo no Brasil e na América Latina, além de estimular aeroportos verdes que respeitem políticas ambientais e que eles acreditam no potencial desses aeroportos pelo potencial de carga e logística para o escoamento dos produtos pós-pandemia. Estamos casi dobrando a cantidad de equipamientos administrativos na região e corroborando nosso forte interesse em expandir o excelente trabalho que vem sendo feito até agora. Temos ambições claras aos aeroportos do norte do Brasil. Aeroportos verdes para crescimento sustentável. Estamos confiantes nas perspectivas de crescimento das indústrias de alto valor, do tratamento de eletrônicos, e os aeroportos desempenham um papel fundamental para essa indústria. Além do Bloco Norte, mais 2 blocos de aeroportos foram leiloados, todos eles com disputa entre interessados. Ao todo, 22 aeroportos brasileiros foram concedidos à iniciativa privada durante o leilão de hoje, feito pela Agência Nacional de Aviação Civil. No total, o governo federal arrecadou 3,3 bilhões de reais no primeiro da série de 3 leilões de concessões em infraestrutura, que o Ministério da Infraestrutura batizou de InfraWiki. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e o que se espera com essas concessões para a iniciativa privada é que os aeroportos sejam melhor administrados e, é claro, os serviços prestados para os usuários melhorem. Inicialmente, isso não resultará em redução das passagens aéreas, mas pode abrir espaço para maior oferta de voos. E o que o governo federal usa, é claro, esses recursos arrecadados para investir mais na saúde e na educação. Você está ouvindo 18 horas. Olha, com o fechamento da fábrica de São Paulo, o Grupo LG vai transferir para Manaus a produção de monitores e notebooks, hoje concentradas no município paulista de Taubaté. Em nota pública, a LG no Brasil diz que a transferência da produção para a unidade no Amazonas fortalecerá sua estratégia comercial da empresa. Ainda segundo a empresa, a decisão de transferir essa produção para o Amazonas foi tomada depois que o governo de São Paulo decidiu não renovar a isenção de ICMS
para o setor. A empresa diz que conversou com o governo estadual, mas não teve jeito. Dos 1.000 funcionários, aproximadamente 700 vão ser demitidos. Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté, Cláudio Batista, a entidade vai procurar o governador João Dória para ainda tentar reverter o fechamento da fábrica. 18 horas. Juiz libera governador Wilson Lima para contratar jatinho executivo. Isso mesmo, contratar jatinho executivo para suas viagens nacionais e internacionais. A decisão foi tomada nesta terça-feira pelo juiz Rony Frank Torres Stone, que tornou aí sem efeito a liminar que suspendia a homologação do pregão eletrônico da Casa Militar do Estado referente ao serviço de fretamento em aeronave tipo jato executivo. O juiz reconheceu que o serviço é necessário sim e que já é prestado ao governo do Estado há décadas. E a suspensão havia sido requerida pelo deputado estadual Wilker Barreto. Na decisão, o juiz Rony Stone destacou ainda a legalidade do processo de contratação feito pelo governo atualmente, que regulariza a prestação do serviço por meio de licitação. O Estado vai gastar R$9.300.000 para garantir o jatinho nas viagens do governador Wilson Lima. O serviço é prestado há décadas, né, Macarine? Mas nós nunca tivemos uma década, pandemia, um momento, né? como esse. Exato. Nessas décadas aí anteriores. No momento em que o Amazonas precisa cada vez mais investir na saúde, gastar quase R$10 bilhões com fretamento de jatinho executivo, é no mínimo aí brincar, né, com a vida de quem precisa de um atendimento médico, de uma cirurgia ou mesmo de um medicamento que o governo não oferece porque o sistema de saúde está aí estrangulado. Bom, sem falar que os profissionais da área de saúde estão trabalhando em estado de greve. Eles estão ainda com salários atrasados, ainda estão reivindicando melhores condições de trabalho. Enquanto isso, quase R$10 milhões gastos em jatinho particular. É um luxo, o Estado é muito rico, né? Daí, o governador perdeu uma grande chance de dar um exemplo para a sociedade, usando os voos comerciais, economizando para os cofres públicos. Mas ele, de repente, aí tem medo até de enfrentar ou de encontrar algum eleitor que esteja chateado com a situação do estado do Amazonas durante a pandemia, principalmente depois do que aconteceu em janeiro, quando muitas pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio nos hospitais públicos do estado do Amazonas. Bom, e aí vai gastar uma fortuna com jatinho particular. Mais detalhes sobre esse assunto, todos os números, todos os dados estão lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix. Bom, vamos conferir agora a previsão do tempo, hein? Para esta noite de quarta-feira e também madrugada de quinta-feira. Previsão do tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 56%, podendo chegar até a 96%. 6h23, boa noite. Olha, diversos países celebram hoje o Dia Mundial da Saúde. A data ganha ainda mais importância em meio à pandemia de Covid-19, que vem atingindo todas as nações do mundo de forma arrasadora, com milhares de vítimas. Por isso, nunca foi tão importante cuidar da saúde. Pois é, Carlão, e a obesidade é um dos fatores de risco que mais mata as pessoas acometidas pelo novo coronavírus. Somente em 2021 foram registrados 429 mortes por Covid-19 com fator de risco obesidade aqui no estado do Amazonas. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. No Dia Mundial da Saúde, vale a pena ressaltar a importância de se manter uma vida mais saudável, combatendo o sedentarismo, a obesidade, com a prática de exercícios físicos e a manutenção de hábitos de alimentação saudáveis.
Só este ano, até o último dia 10 de março, foram registrados 429 mortes por Covid-19 em obesos, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Para prevenir a obesidade, a nutricionista de saúde preventiva, Tabata Padilha, aponta que podemos realizar substituições de alimentos em nossa rotina no dia a dia, como a retirada dos embutidos, frituras e também dos alimentos mais gordurosos. Para você prevenir a obesidade, para você não chegar na obesidade, você pode fazer algumas substituições de alguns alimentos. Uma delas é você fazer retirada de embutidos, fazer retirada de frituras, fazer retirada de alimentos gordurosos, fazendo a opção, a substituição por alimentos mais naturais, mais orgânicos, verduras, frutas, vegetais, fibras, e optar por alimentos menos processados, né? Isso vai te ajudar na prevenção da obesidade. Inclusive, inclua atividade física, pelo menos uma vez por dia ou 3 vezes por semana, como você conseguir fazer. O importante é que você tente fazer e que você modifique algo que possa estar te levando ou prejudicando a sua saúde. Só este ano foram registrados 1.473 casos de Covid-19 em pessoas que têm a obesidade como fator de risco. Desde o início da pandemia, foram 729 mortes por Covid-19 em obesos. Desses, 300 ocorreram em 2020 e 429 em 2021. Além de manter hábitos saudáveis, o Dia Mundial da Saúde serve de alerta para o momento de pandemia que vivenciamos e serve para reforçar que não podemos esquecer do uso de máscara, de praticar o distanciamento social e sempre higienizar as mãos. É uma forma de cuidado consigo e também para com o próximo, porque mesmo com a vacinação, ainda não sabemos quando será o fim desta pandemia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Política. E o governo do estado apresentou hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas o plano de reorganização da rede estadual de saúde para uma possível terceira onda de Covid-19. E segundo a Secretaria de Saúde do Estado, o plano prevê ampliação de leitos nos hospitais 28 de agosto, Platão Araújo, Delfim Aziz e Getúlio Vargas, entre outros. O plano também inclui 7 medidas prioritárias, entre elas a vacinação, vigilância genômica, fortalecimento da atenção primária e orientação de que a partir do momento que a capacidade de UTI ficar acima de 80%, devem ser adotadas medidas restritivas mais severas. A repórter Odineia Araújo acompanhou a audiência pública e traz agora os detalhes pra gente. Audiência pública da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas para falar sobre a preparação do Estado para o surgimento de uma possível terceira onda não trouxe a resposta que a sociedade esperava. Embora o evento virtual tenha sido muito longo, quase 4 horas, muitos convidados conceituados, incluindo pesquisadores, cientistas, especialistas e autoridades da saúde, decisões pontuais para se evitar um terceiro pico da Covid-19 não teve de forma concreta. Após quase 1 hora de explanação, a Secretaria de Saúde do Estado informou que pretende investir na atenção primária para evitar que a pessoa chegue a uma internação. Mas se isso ocorrer, o governo prevê ampliar em 142% o número de leitos clínicos, com instalação de novos leitos em hospitais como 28 de agosto, Platão Araújo, Delfim Aziz, Getúlio Vargas, entre outros. O governo informou também que a Central de Medicamentos do Amazonas está abastecida para atender a demanda atual, mas que está se articulando com instituições estrangeiras para a aquisição de medicamentos como vasoativos, sedativos e analgésicos para abastecer a rede. Os participantes defenderam a aquisição e aceleração da vacinação e testagem em massa. O biólogo Lucas Ferrante, doutorando do INPA, um dos convidados da audiência pública, esclareceu que o Amazonas está novamente cometendo o mesmo erro. De acordo com ele, a segunda onda foi desencadeada após o retorno das aulas presenciais no Amazonas e, novamente,
o governo autorizou não só a volta às aulas, como também flexibilizou totalmente a economia. A nossa recomendação se mantém que para evitar uma terceira onda nós precisaríamos de um lockdown de 21 dias, sendo que até a implementação do auxílio emergencial tem sido feita errada no Brasil. Se nós precisamos de um lockdown rígido de 21 dias, por que não concentrar um auxílio emergencial eficaz e com valor de montante que a população consiga se manter em isolamento nesse período de 21 dias? Nós não precisamos dar auxílio emergencial para 3 meses. Nós precisamos dar um auxílio emergencial talvez de R$1.000 por um mês para as pessoas garantirem esse isolamento social. Além disso, o retorno híbrido ou presencial das aulas em Manaus deve ser suspenso até a vacinação de 70% da população. O defensor público do Amazonas, Arlindo Gonçalves, criticou as flexibilizações do governo do estado e disse não entender como um estado que se diz estar se preparando para uma terceira onda está promovendo tanta abertura. Temos a oportunidade de mudar esse quadro, de fazer algo diferente. Estamos fazendo tudo exatamente da mesma forma. Uma nova reunião deve acontecer para que Estado e município expliquem realmente o que pretendem fazer para evitar e como estão se preparando para uma terceira onda de Covid-19 no Amazonas. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a vacinação contra a gripe está marcada para começar na próxima segunda-feira em todo o estado do Amazonas. Karine, crianças, gestantes e profissionais de saúde têm prioridade nesse primeiro momento. E a repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. O Amazonas recebeu 231.600 doses de vacina contra a influenza, a vacina contra a gripe. A remessa enviada pelo Ministério da Saúde será destinada aos 62 municípios do estado para a campanha de vacinação contra a influenza, que já tem início na próxima segunda-feira, dia 12 de abril, e segue até o dia 9 de julho. Nesse primeiro momento, a vacina contra a gripe será destinada a crianças com idade entre 6 meses e 2 anos, puérperas, gestantes e profissionais da saúde. A vacina será ofertada nas unidades básicas de saúde. Segundo a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização, Isabel Nascimento, diante da pandemia do novo coronavírus, é importante que os profissionais da saúde estejam atentos ao público que esteja apto para a vacinação contra a influenza. A campanha de vacinação contra a influenza inicia no próximo dia 12, segunda-feira. Neste primeiro momento, iremos atender as crianças de 6 meses a menor de 2 anos, as puérperas, as grávidas e os profissionais de saúde. Além disso, a aplicação das vacinas contra a influenza e contra a Covid-19 devem respeitar um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses. Em 2020, foram registrados aqui no Amazonas 11 casos de influenza B e 9 casos de influenza A. Em 2020, até o momento, não temos o registro de influenza. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora o assunto é Amazônia Legal. Isso porque um estudo que faz parte do projeto chamado Amazônia 2030 chegou à conclusão que a Amazônia, mesmo representando 30% das florestas tropicais no mundo, produz apenas 0,2% para o mercado global, que hoje é de 200 bilhões de dólares. Carlão, e o projeto Amazônia Legal é uma iniciativa de pesquisadores brasileiros que pretendem desenvolver ações de desenvolvimento econômico sustentável aqui para a região. E segundo o autor do estudo, o pesquisador Salo Klosowski, a Amazônia tem potencial e já possui uma capacidade instalada para a produção de produtos que são comercializados no mercado internacional. Carimilhão, mas para que isso realmente aconteça, faltam aí incentivos para um maior desenvolvimento das empresas locais. A repórter Júlia Gomes tem mais detalhes sobre o assunto e nós vamos conferir agora. O estudo procura entender quais atividades podem dar impulso à economia da região sem destruir o meio ambiente e faz parte do projeto Amazônia 2030, uma iniciativa de pesquisadores que busca traçar um plano de ações para o desenvolvimento econômico e sustentável da Amazônia brasileira.
Salo Kozlovski, professor de desenvolvimento econômico da Universidade de Nova York e autor do estudo, explica que a Amazônia já exporta cerca de 64 produtos compatíveis com a floresta, resultando no faturamento de 300 milhões de dólares ao ano. Porém, ao comparar com o mercado global, esses mesmos produtos têm um faturamento de quase 200 bilhões de dólares e que, por isso, a participação da Amazônia é de apenas 0,2% no comércio internacional de produtos que ela já exporta com preço baixo e boa qualidade, segundo o pesquisador. Ele explica ainda por que a participação é tão pequena. Se a gente estivesse falando de produto de alta tecnologia, ou equipamentos de precisão, ou produtos de luxo, a Amazônia ia estar competindo com a Alemanha, com a França, com o Japão, com Israel, com os Estados Unidos. Mas não é o caso. A gente está falando aqui de produtos tropicais. Então, nossos competidores são o Vietnã, a Bolívia, Equador, Uganda e outros países com características parecidas com a Amazônia brasileira, com o Brasil e com a Amazônia. A gente tem um monte de problema de saúde, educação, infraestrutura, insegurança jurídica, mas eles também têm. E apesar desses problemas, eles têm conseguido enorme sucesso nesses mercados. Então, é isso que essa pesquisa mostra. O pesquisador pretende agora saber quais os desafios que impossibilitam uma maior participação da Amazônia no mercado global. Atualmente, a Amazônia Legal, que representa 30% das florestas tropicais do mundo, participa com tímidos 0,17% dos mercados de produtos compatíveis com a floresta, perdendo para países tropicais com grau de desenvolvimento e tecnologia similar à do Brasil. Júlia Gomes para o 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, hein? Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E para esta quinta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 49% podendo chegar até a 93%. 6h40, boa noite. 18 horas. Entrevista do dia. E como abordamos hoje aqui no programa, o governo do estado apresentou hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas o plano de reorganização da rede estadual de saúde para uma possível terceira onda de Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o deputado estadual Wilker Barreto do Podemos, que também sobre a possibilidade, dessa terceira onda da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Muito boa noite, deputado, seja bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos Júnior. Todos os ouvintes de 18 horas. Obrigado pela oportunidade. Imagina, obrigado, senhor, por ter aberto aí um espaço na sua agenda que a gente sabe que é corrida. Então, hoje teve essa audiência pública na Assembleia Legislativa, O que foi acertado nesta audiência, deputado? Olha, uma coisa é consenso, A questão da vacinação em massa é uma realidade. A questão da testagem da maior quantidade de pessoas é importante, porque você consegue fazer o mapa, isso foi colocado pela deputada Maiara. Teve a explanação do município e a explanação da SES, Secretaria de Estado de Saúde. Teve também a participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, do Ministério Público de Contas, o EA, ou seja, estava todos os segmentos da sociedade, Ministério Público, doutora Silvana Nobre, os pesquisadores, o doutor Lucas e sua equipe, Fiocruz, que sustentam a possibilidade de uma terceira onda, e eu ponderei que os questionamentos não foram combatidos ou enfrentados nem pela prefeitura, nem pelo estado, porque quando os técnicos e cientistas colocam a possibilidade de uma terceira onda, eu não verifiquei a capacidade técnica do governo de questionar ou concordar. Segundo ponto, na apresentação do governo, eles não tocaram no assunto oxigênio. Eu ponderei isso para o presidente. Presidente,
Como é que está a questão do oxigênio no interior? Como é que estão os insumos de medicamentos para kits de intubação e remédios para intubação? Como é que estão os EPIs? Ou seja, todos esses questionamentos não foram respondidos pela Secretaria de Estado de Saúde no que diz respeito a leitos de UTI para o interior. Tanto é que eu sugeri à presidente Maiara que vai ser necessário uma outra reunião, acreditem, para responder o que é elementar. O motivo da audiência pública foi para saber o que o governo vai fazer. Quais são os erros cometidos na segunda onda que não podem ser cometidos numa possível terceira onda? E acreditem, eu fiquei assombrado, e quem puder entrar aí no YouTube, na internet e acompanhar, foi uma audiência longa de quase 3 horas e meia, mas da fragilidade das colocações feitas pelos 2 órgãos do município e do estado. Isso é preocupante. Não me dou como satisfeito. Eu sou o autor da propositura, certo? Não foi respondido inúmeros questionamentos, tanto de uma necessidade de urgência de uma próxima reunião. Ok, deputado, então pelo que o senhor está falando aí, pelo que foi apresentado hoje na audiência pública, o Estado não está preparado e nem se preparando ainda para enfrentar um novo pico de casos de Covid. O que tem que o senhor viu nessa reunião? Olha, eu vou te dar um exemplo. Eles trazem agora um planejamento de aumentos de leito. E eu fiz um questionamento. E só agora vocês estão na terceira onda enxergando essas ampliações de leitos? Vocês não enxergaram isso na segunda e nem na primeira? Ou seja, foram pegos de surpresa? Eu estou falando isso não é porque eu sou oposição ao governo, é só assistir a audiência. Quem tiver o trabalho de assistir a audiência no YouTube ou nas redes sociais vai perceber que a questão do enfrentamento está à deriva. Irei amanhã, na sessão ordinária da Assembleia, reiterar isso que eu estou falando agora para o povo do Amazonas. Não foi atendido às perguntas, certo, das ações para o enfrentamento da terceira onda. O que ficou certo do entendimento que é comum, vacina salva, mas até chegar à vacinação completa, como é que está a rede, como é que está a questão do oxigênio, como é que está os remédios, como é que está a prefeitura? Ou seja, então eu fiquei bastante preocupado, confesso para vocês. Deputado, até porque a vacinação não depende do estado nem do município. A vacina está chegando via governo federal, Ministério da Saúde. Então, ok para eles, né? Tipo assim, ok, vamos continuar a vacinação. Até porque não é o estado nem o município que está comprando essa vacinação. É tudo atrelado ao Ministério da Saúde. Que não impede que os mesmos possam também fazer. Exatamente, né? Exatamente. Sabemos, sim, que o prefeito entrou no consórcio dos prefeitos, de prefeitos do estado do Brasil, para conseguir a compra. Ok, ele disse que está andando com isso, mas até o momento o que temos são as vacinas oferecidas pela campanha nacional de vacinação, não é isso? Tu sabe que eu achei interessante sobre esse teu questionamento a respeito da fala do prefeito? É que eu perguntei do secretário em exercício da Censa dos embasamentos técnicos que sustentaram a proposta da prefeitura. Ele não soube responder. Como é que o prefeito chega a um número? Como é que o prefeito chega a um indicador? Obviamente, e eu já fui gestor, são os técnicos das áreas temáticas que orientam a administração. Se a Censa não sabe responder os embasamentos técnicos da fala do prefeito, quem fez esse estudo? Foi num chutômetro? Eu vou comprar 1 milhão de doses, mas 1 milhão é suficiente, é 2 milhões? Ou seja, esse pré-projeto, esse trabalho, infelizmente, não foi respondido. Deputado, bom, e o senhor também vem acompanhando, é claro, toda essa estrutura, essa situação da saúde do estado, né? A gente sabe. Na sua análise, qual é o ponto mais fraco da nossa estrutura de saúde aqui?
Olha, eu queria uma pergunta, uma coisa que vai ser importante para a próxima reunião, é que os cientistas fizeram ponderações a respeito do que precisa ser feito para conter a curva. É aquilo que a gente vem batendo. Tem que ter, não existe fechamento sem socorro social e econômico. Nós temos um governo que gasta 1 milhão com Semana Santa, que foi o correto, R$1 milhão com 160 toneladas de peixe, e quer gastar 9 milhões com jatinho. Então, são essas tomadas de decisões que eu questiono. No momento que as escolas estão fechadas, gastar R$2 milhões com limpeza de piscina, daria para comprar 23 mil cestas básicas. O que é a tomada de decisão? Então, os questionamentos dos técnicos, dos cientistas, não foram respondidos e precisam ser. Por isso, a necessidade de uma segunda rodada com urgência, eu sugeri segunda-feira, e vou reiterar essa necessidade, porque eu não sei se nós temos 10 dias de prazo para ficar esperando que a ciência e a Secretaria de Estado da Saúde se posicione de uma estratégia que, na minha opinião, é muito simples. Sabe qual é a estratégia, Karime, do enfrentamento da terceira onda? Corrigir os erros da segunda. Sim. Se nós corrigirmos os erros da segunda onda, nós vamos com certeza ter uma terceira onda mais estruturada. Uma audiência dessa envergadura, não se tocar em oxigênio, que foi o grande drama da segunda onda, por aí vocês podem ter uma referência de como é que está o planejamento do Estado. Certo, deputado. O senhor fala aí corrigir os erros da segunda onda. Então, um seria do oxigênio. Pode citar mais 2? Os insumos, falta de material, UTI que não tem para o interior, fizeram um contrato milionário com UTI aérea que não levantava voo porque não tinha leito. Nossa. Então, como é que fica o nosso interior? E tem um detalhe, nós não temos mais o Brasil para socorrer o Amazonas, a cada um por si. Sabe quantas pessoas foram transferidas agora na segunda onda para os outros estados? Mais de 500 pessoas. E eu perguntei isso, a resposta do secretário é que eles tiveram que transferir porque não tinha oxigênio. Ora, gente, vamos só relembrar o que foi a primeira onda. Na primeira onda nós tivemos casos e mais casos de falta de leito. O problema é que o governo brinca com os números e esquece que por detrás desses números são famílias enlutadas. E isso me preocupou muito quando eu percebi que numa audiência pública dessa importância eu vejo um Estado que ainda não aprendeu com seus erros. Ok, deputado. Pois não. E com isso, quando a gente fala em terceira onda e o não enfrentamento, eu posso hoje, pela triste experiência do nosso Estado, que terceira onda de Covid é sinônimo de morte no Amazonas. Deputado, é possível evitar essa terceira onda? E falando em erros, vários erros, e aprendendo com a segunda onda, é possível evitar essa terceira onda sem lockdown e com as atividades econômicas aí funcionando normalmente? Eu digo o seguinte, nós temos, vou dar um exemplo, auxílio empreendedor da prefeitura, que eu acho uma iniciativa boa, mas foram investidos apenas R$1.800.000. Sabe quanto tem em caixa do FUMIPEC? Tem 11 milhões. E o que é 6 mil pessoas poderia chegar a 30 mil. Despesas desnecessárias que poderiam estar sendo remanejadas para dizer assim, Dona Maria, fique em casa por 21 dias, tome aqui R$200 ou tome um bom rancho. Não existe lockdown com a fome batendo na porta. Então, quando os cientistas e os próprios cientistas estão dizendo, para ter lockdown tem que ter socorro social. Essas tomadas de decisão, por exemplo, o governo abriu a economia, perfeito, mas eles estão estimando, eles estão preparados para o que vem depois?
Aí são os questionamentos, certo, deputado? Para finalizar... Só que eles precisam responder, eles são gestores. As tomadas de decisões de um governante tem que ser calçado na tecnicidade, tem que ser calçado na ciência, tem que ser calçado no espírito da prioridade de vida, certo? Tem que ser calçado que o dinheiro do contribuinte tem que estar voltado para aquilo que é vital. O supérfluo precisa ficar para depois. Tu quer ver o supérfluo, Karime? É só pegar aí o portal da transparência e o e-compras do governo. O governo faz licitação como se não tivesse pandemia. É uma triste realidade, deputado. Então, é certo que tenha uma segunda rodada para questionar, para que aconteça essa prevenção, digamos assim, de uma possível terceira onda? É certo que isso acontece? Porque os questionamentos não foram respondidos. Certo. É certo que tenha na segunda-feira que vem? Ou é uma previsão? Hoje nós estamos falando de quarta-feira. Certo. Quinta, sexta, sábado, domingo. Se em 4 dias eles não responderem isso, não existe planejamento na saúde do Amazonas. Tá ok, então, deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no programa 18 horas. Obrigado, eu agradeço. Nós estamos falando de variantes muito contagiosas. Faço um apelo ao nosso povo, certo? Aqueles que precisam sair de casa, precisam ganhar um pão de cada dia, o uso da máscara, o álcool em gel, certo? Isso é importante. É possível sim, o uso da máscara diminui muito o contágio, certo? Nós temos uma população que precisa sobreviver e o governo precisa fazer a sua parte. Nós estamos aqui no intuito de ajudar. Quando a gente faz uma audiência pública dessa, não é só criticar. O intuito foi colocar. Quem está sustentando a terceira onda são os cientistas. O intuito foi colocar cientistas e governo e prefeitura numa mesma mesa de conversas com os outros órgãos da sociedade. Esse é o intuito. Certo, até porque é melhor prevenir, não é? Se não tiver, maravilha, todos nós vamos ficar aliviados. Caso ocorra, estamos prontos, não é isso? Muitíssimo... Pelo menos diminuir ao máximo as mortalidades, né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, deputado, pela sua participação conversando com a gente. Eu que agradeço, que Nossa Senhora e Papai do Céu nos proteja dessa fase triste da humanidade. A todos nós, saúde, deputado, bom trabalho, obrigada. Um abraço, tchau. Um abraço. Conversamos com o deputado estadual Wilker Barreto do Podemos. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do boletim diário Covid-19, traz o diagnóstico de 1.098 novos casos de Covid-19 no estado, totalizando para 355.027 os casos confirmados da doença aqui no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 41 mortes por Covid-19, elevando para 12.177 o total de mortes no estado do Amazonas. E o Brasil tem a média diária de mortes por Covid-19 nos primeiros dias de abril maior e já supera em 19,23% a de todo o mês de março. Isso representa mais de 400 mortes a mais por dia. Em março, a média foi de 2.157 registros diários de mortes. Nestes primeiros dias de abril, ela subiu para 2.572. E segundo informações do Ministério da Saúde, o país hoje totaliza o número total de mortes. No Brasil, nós temos 13.100.000 casos confirmados de Covid-19, confirmados da doença de Covid-19. O total de mortes subiu para 337.000. O país também registra 11.500.000 pessoas recuperadas da doença. Agora, 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Nos últimos dias, o governador do Amazonas, Wilson Lima, afirmou pelo menos 3 vezes que o estado ruma para uma terceira onda da pandemia. A CNN Brasil admitiu que o ritmo da vacinação ainda é lento. Disse que a imunização não será capaz de segurar uma piora nos índices da doença, que já infectou pelo menos 300 mil pessoas e matou mais de 12 mil no estado. Até há poucos dias, Wilson Lima se vangloriava da queda no número de casos de mortes no estado. Todo mundo sabe que os números da Covid-19 caíram no Amazonas porque a maioria das pessoas decidiu cumprir as medidas de distanciamento, de uso de máscaras e higiene das mãos. Mesmo após o governador afrouxar as medidas de restrições de circulação, a maioria mantém os cuidados. O que aconteceu? O que mudou para que de uma hora para outra o governador começasse a falar em terceira onda? De fato, é difícil saber, mas uma coisa é certa: admitir uma terceira onda de Covid-19 neste momento é uma boa saída para, lá na frente, dizer eu avisei. E depois poder argumentar que não tem nada a ver com isso, como já tentou fazer no caso da segunda onda, quando o governo tentou jogar toda a culpa para a nova cepa. Mas é preciso lembrar que os cientistas já disseram que a nova cepa surgiu exatamente por causa do descontrole da pandemia no estado. 18 horas. Hora 7:02, Karime Leão, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 amanhã, a partir das 6 horas da tarde, estaremos de volta com você aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã. Mix.